Esse assunto aqui me chamou atenção, né? Puxa vida, como é que pode uma coisa de 100 anos parada, sem uma solução, a insegurança dos proprietários, isso agora resolvido? E foi uma providência que vinha sendo aguardada há mais de um século e que essa regularização foi uma iniciativa tomada pelo então prefeito, ex-prefeito Adalto Scardoelli. Foi ele que motivou a mexer com essa causa, apoiou essa iniciativa, e o padre Jorge João Aparecido Narca da comunidade, que ajudou muito na parte judicial e processual que prestou em benefício dessas, na verdade são 161 famílias ou 181? São 181 imóveis e 161 famílias. Talvez porque uma mesma família seja detentora de mais. É isso? Pode ser, né? É assim que ou está então no são documento da Câmara. 181 famílias aqui, ou houve um erro no número, ou alguém tem uma propriedade a mais. Mas enfim. Quer dizer, você passou aqui gerações e gerações esperando um dia que isso acontecesse. Aconteceu agora. Você imagina a alegria dessa gente toda aí bacana de São Lourenço do Turvo, né? E isso foi tornado mais público ainda quando o doutor Luiz Francisco Fernandes, doutor Luiz Pelanca, como vereador, ele apresentou uma matéria na última sessão sobre isso. E me chamou a atenção. Poxa, isso aqui dá uma bela matéria. Está sendo resolvido um problema secular de matonenses da Gema. Poxa, isso aqui é muito importante, pensei eu. Tentei também o próprio padre, não foi possível aqui, mas o doutor Luiz Francisco Fernandes, sim. Bom dia, doutor Luiz Pelanca. Bom dia, Daércio. Tudo bem, Daércio? Graças a Deus. E por sorte, essa história que é secular, ela merece ser contada, e muito mais do que a própria regularização, finalmente agora, é a própria história. E o doutor Luiz Pelanca é alguém que sempre se interessou muito pelas histórias aqui no nosso município. Eu queria que, resumidamente, o senhor contasse um pouco dessa história. Como é que tudo isso virou esse imbróglio que agora, então, vai sendo decidido, doutor? Sim, Daércio. Eu, primeiramente, me permita cumprimentar você, o Adalberto, o Felipe, a equipe técnica do Jornal das Saudades. Muito obrigado. E a todos os seus ouvintes e telespectadores, evidentemente, né? Estou aqui olhando. Você já colocou minha imagem lá, a imagem da campanha, né? Nós tínhamos uma imagem aqui que serviu, né, para cobrir a imagem na TV, já que esse é um programa de TV também. E está muito bom. Fiquei um pouco mais velho, precisa atualizar essa imagem aí. Na minha idade eu não posso, um dia é importante, né? O mês, então, nem se fale. O dia muda tudo, né? Pois é. Daércio, entrando diretamente no assunto, eu já queria ter feito esse requerimento que eu apresentei na última sessão do Legislativo. Sim. E eu tinha isso em mente, e já era, eu devo dizer, já era uma solicitação desde o início do mandato do próprio Adalto. Por que do Adalto? Pela razão seguinte, nós tivemos... o Adalto sempre manifestou um interesse muito grande de fazer essa regularização, porque desde os velhos tempos que ele morou em Taquaritinga, quando ele saía de Taquaritinga para jogar bola, com os irmãos Primiano ali contra a União Turvense, com a equipe de Taquaritinga, eles, em conversa de bar, de restaurante, enfim, ali no Turvo mesmo, eles sempre comentaram da dificuldade que os moradores antigos do Turvo tinham na regularização, com a falta de regularização dos imóveis que ficam ali no entorno da paróquia de São Lourenço. Muito bem, o tempo passou, o Adalto veio para Matão, e ele já no primeiro mandato, para ser bem preciso, ele já tinha dito: Pelanca, precisamos regularizar os imóveis ali do Turvo. Eu tenho a impressão que tem quase 200 de imóveis que não estão em situação regular. E isso tem causado um grande problema aos moradores. E por quê? Muitos deles querendo, às vezes, tomar um financiamento bancário, um empréstimo, e eles não têm o título de domínio desses imóveis. Por quê, Daércio? Porque esses imóveis, desde tempos imemoriais, para ser mais franco, mais claro, desde o tempo da fundação do distrito de São Lourenço do Turvo, esses imóveis estavam gravados, onerados, né?
um instituto jurídico de direito civil, aqui nós damos o nome de enfiteuse, são os considerados imóveis foreiros, né? Consequentemente pertencentes à diocese da Igreja Católica. Muito bem, esse é o ponto que levou o Adalto a pretender fazer essa regularização. Me perguntou ao tempo que eu estava na Secretaria Jurídica, e nós reunimos ali vários colegas, né? E eu quero até, em nome de um deles, cumprimentar e agradecer o trabalho de todos eles, em nome do doutor Wagner Anderson Galdino, o doutor Wagner, que nós conhecemos. E muito ali bom advogado também. Exato. E ali, então, nós formamos uma equipe de colegas, de advogados, de auxiliares, e fomos a São Lourenço em vários finais de semana, sábado e domingo, né? E iniciamos a coleta de documentos e tudo mais necessário. Quero, inclusive, cumprimentar aos servidores da subprefeitura do Turvo, e faço isso na pessoa do nosso subprefeito, o Luiz Carlos Lotti, o capitão, que deu uma ajuda imensurável, indispensável e decisiva para essa coleta de documentos. Porque enquanto nós íamos nos finais de semana, ele, como o morador do Turvo, ele ia procurando de casa em casa, né? E ali ele conhece todo mundo, né? Tem amizade, e é uma pessoa que priva de uma confiança extraordinária no nosso distrito de São Lourenço do Turvo. Muito bem. Iniciamos, então, em 2005 nós começamos a conversar sobre isso. Foi um negócio que já veio remontando há tempo. Mas para que isso tivesse êxito, que tivesse encaminhamento, foi necessário que, primeiramente, que nós procurássemos o padre, que é advogado também, né, Dr. Jorge, padre Dr. Jorge Aparecido Narra. O padre Jorge Narra é o pároco da nossa paróquia central, do Senhor Bom Jesus de Matão, e lembro, inclusive, que estivemos presentes, o Dr. Wagner e eu, na casa paroquial de Matão, conversando. Ele estava chegando há pouquíssimo tempo, logo que seguiu o falecimento do padre Marcos Pião, ele assumiu. E nós não o conhecíamos, evidentemente. E ali nós tivemos uma conversa muito rápida, explicamos, né? Achamos que poderia, de alguma forma, ter algum problema, mas ele foi de uma solicitude tão grande, Daércio, mas tão grande, que logo ele já nos colocou, e a mim, ao doutor Wagner e ao prefeito Adalto, em contato com o então bispo diocesano, o reverendíssimo bispo Paulo Sérgio Machado, o nome dele. E o Adalto fez contato com o bispo, através, né, sob a intermediação do padre Jorge Narra, e nós conseguimos que o bispo Dom Paulo Sérgio Machado encaminhasse para o padre Jorge uma procuração da diocese. E num primeiro momento nós até achamos que ia ter problema, porque falou, evidente, é um direito da diocese interceder, era um direito dela, essa enfiteuse, ela grava esses quase 200 imóveis, ou estava gravando esses 200 imóveis, onerando esses 200 imóveis, e de que maneira? Em favor da diocese, em favor da cúria diocesana de São Carlos. Mas, ao contrário do que a gente temia, ou tinha alguma cisma que pudesse acontecer, o padre Jorge, com o seu jeito muito, muito, muito carinhoso de tratar as questões, ele foi muito claro para mim, para o doutor Wagner e também para o Adalto. Vocês fiquem tranquilos, lembro que foi mais ou menos essa a expressão dele, vocês fiquem tranquilos que eu falarei com o bispo e nós não vamos colocar nenhuma objeção ao pedido dos moradores para liberar os imóveis desse ônus, né, desse ônus jurídico que é a tal de enfiteuse. E, consequentemente, permitir, através do judiciário, né, através de ações de uso capião, que esses moradores obtivessem o título de domínio. E isso acabou acontecendo. E, com o tempo, a gente foi, numa conversa no início do ano com o Adalto, eu dizia para ele no gabinete, naquela ocasião, nós está faltando agora meia dúzia de casos, os demais já receberam seus títulos de domínio, escritura devidamente registrada, correu tudo graciosamente, né? Nós também tivemos uma interlocução com o judiciário,
Só não tivemos, infelizmente, e a gente tem que compreender isso, a compreensão do Ministério Público. O Ministério Público se opôs a todos os pedidos, né? Mas, infelizmente, isso faz parte do trabalho deles e a gente compreende, né? Mas não houve nenhum caso levado a juízo que tenha recebido objeção do Judiciário. Todas as sentenças foram favoráveis e as que uma ou outra que eventualmente não foi, acabou se tornando, se revertendo no Tribunal de Justiça. Basicamente, Daércio, é isso. E eu quero aqui reafirmar, reiterar, pessoalmente, em nome dos colegas advogados e à memória do prefeito Adalto e do prefeito Cido também, que hoje continua nessa tarefa, um agradecimento assim efusivo mesmo ao Padre Jorge. Mais uma vez reiterar essa gratidão pela compreensão dele, pela ajuda importante e eu diria quase decisiva que ele nos deu e aos moradores de São Lourenço do Turvo. São mais de 100 anos? Olha, é isso mesmo, consta do meu requerimento, porque os moradores mais antigos, né, dos primórdios do distrito de São Lourenço do Turvo, os mais antigos, eles sempre falaram disso, o que significa que esse ônus, essa condição de imóvel foreiro desses quase 200 imóveis, existe desde o início da capela, né, de São Lourenço do Turvo. Quer dizer, era um direito, sempre foi um direito da igreja. Houve um tempo, inclusive, que se cobrava uma espécie, eu vou dizer aqui, tem um nome tem um outro nome, que eu não me lembro agora, mas equivale como se fosse um aluguel, né? Porque a propriedade o imóvel era, em resumo, né, em suma, da Igreja Católica, da Diocese de São Carlos, né, no caso, e eles tinham esse direito de cobrar. E isso foi caminhando, devo dizer, então, que a própria igreja abriu mão desse direito em favor dos moradores. Daí, essa exigência, é uma exigência, inclusive, de ordem moral, fazer esse agradecimento público à atitude que teve o Padre Jorge, representando, evidentemente, a diocese como advogado. Ele recebeu, como eu já disse, procuração do bispo Dom Paulo Sérgio Machado, à época o bispo, hoje não mais, e cumpriu direitinho, concordando com todos os pedidos, porque nós entramos, Daércio, com 161 ações de uso capião. Hoje falta apenas 6 para ter o arremate e não houve ainda porque elas estão ainda no tribunal e, infelizmente, o judiciário não caminha tão rápido como a gente gostaria que caminhasse, né? Agora, nós temos, então, se você tirar 161 menos 6, nós temos aí 150 e tantas ações já, que a gente diz escritura, né? Como se fosse uma escritura. Sim. Já devidamente registrada e que, mais importante ainda, carece dizer, Daércio, que não teve custo nenhum para os moradores. Esse foi um, vamos dizer, entre aspas, um achado do Adalto, né? Ele foi lá conversar, aquele jeito dele, todo especial, né? Quando o Adalto pedia, eu até vou dizer isso, você o conheceu tanto quanto eu, quando ele pedia era difícil falar não, né? E ele foi falar lá com os juízes e eles concederam a assistência judiciária a todos os moradores de São Lourenço do Turvo. O que, para mim, como advogado, é uma honra dizer que nós conseguimos, através de um trabalho foi um trabalho muito grande, com a ajuda dos advogados, né, de auxiliares da municipalidade, não há dúvida, fizemos o nosso trabalho. E, mais uma vez, aqui eu quero agradecer a todos eles, e o fiz e faço novamente, em nome do Dr. Wagner Galdino, que atuou em várias ações junto comigo. E é isso aí, Daércio. Basicamente, o que eu tenho a dizer é que, no início, quando nós começamos, o Adalto foi uma vez lá, na primeira vez que nós fomos, e a gente já sentiu um clima tão favorável, né? Aquele jeito dele, todo peculiar, né? Do verdadeiro líder, né? Ele já conversou com algumas pessoas, então aquilo criou um clima muito favorável, tanto que na semana seguinte todo mundo começou a trazer documentos, se não levava diretamente no final de semana nós que comparecíamos lá, levava para o Capitani na casa dele, o Capitani ia buscar e foi tomando volume. E a gente sentiu que era possível regularizar a situação desses imóveis foreiros em São Lourenço do Turvo. Hoje o Turvo tem
eu acredito que os moradores estão satisfeitos, porque periodicamente, cada vez que saíam as escrituras registradas, né, os títulos de domínio, nós íamos ao turno fazer a entrega. Ali no restaurante, nós fazíamos isso no restaurante da Dona Sandra, se não me falha a memória, Dona Sandra Borsari. Até quero agradecer a Dona Sandra porque, pela recepção carinhosa que ela sempre proporcionou a nós, né, sob a liderança do Adalto, evidentemente. Meus amigos, aqui vamos pensar aqui que está sendo resolvida uma insegurança, vamos dizer assim, de gerações, né? Sim. De gerações dessas famílias. Estou bem, Daércio, de gerações. De gerações. Cento e poucos anos, você pode colocar aí 3, 4 gerações aí, que agora, a atual, pelo menos, tem essa segurança jurídica da propriedade, né? Depois, porque nós estamos falando aí de pioneiros, então, né? Ô, Daércio, eu tenho que, por justiça, eu quase ia me esquecendo, porque o meu requerimento fez um agradecimento especial ao padre Jorge, eu digo doutor, porque ele também é advogado, né, padre Jorge, eu chamo ele de padre doutor Jorge. Perdemos o contato com ele. Desculpa, é que houve uma ligação aqui, eu tive que... Sim, mas agora retomou aqui, pode continuar, doutor. Retomou. Pois é, eu tenho que agradecer também à época a empresa que fez o trabalho de engenharia, né? Os mapas, tudo direitinho, porque isso tudo precisa ser feito de maneira bastante formal, né? A empresa de engenharia fez o mapa dos imóveis todos, né? Na verdade, quando eu disse são 161 ações, porque eram 161 famílias. Né? 161 famílias, mas na verdade eram 181 imóveis, porque havia famílias que tinham 1, 2, 3 até, entendeu, Daércio? Por isso que eu também estava achando estranho aqui, os números não batiam, então é por isso. 161 famílias, né, titulares, e 181 imóveis. Mas eu queria agradecer essa empresa, através do Luizinho e do Marinho, né, da MAP Engenharia, eles deram uma contribuição extraordinária também para que isso fosse levado a termo, né, à época. Fazendo todo o levantamento, foram semanas de levantamento também, teve a parte de engenharia, para depois entrar a parte jurídica, e felizmente chegamos a bom termo, né? Hoje temos, como eu já disse, repito, apenas 6 casos pendentes, mas que estão no tribunal, já temos notícia que já foram, as sentenças aqui foram revertidas, quer dizer, todos serão devidamente contemplados com seus títulos de domínio, podendo utilizar essa propriedade, é importante também dizer, para fazer financiamento, para fazer um empréstimo bancário, o que eles não podiam para uma série de outras coisas, ter essa garantia também. Aqui em Matão nós temos casos aí de centenas de chácaras, por exemplo, cujos donos, na sua maioria, eles próprios querem regularizar. Pois é. Mas sempre foi aquela burocracia toda, cheia de complicadores. E aí, eu devo dizer aqui que já em janeiro, o próprio Adalto havia dito que queria regularizar isso aí, criando facilitadores baseados na lei, evidentemente, mas para que esses chacareiros, enfim, eles tenham sua propriedade e a tranquilidade, porque também eles querem a regularizar, mas querem dentro de uma condição que seja um pouco mais descomplicada, enfim, mas dentro da lei. E o Adalto encontrou esse caminho, até onde sei, na prefeitura, embora ele tenha falecido, parece que a ideia do prefeito Cido Ferrari é continuar com esse processo de regularização, mas facilitando ao máximo a esses proprietários, e me parece que está lá no engenharia e no jurídico da prefeitura, nesse momento, todos os processos de regularização. Porque a menos que uma ou outra pessoa, doutor Pelanca, não queira, por razões, sei lá quais, na verdade, a grande maioria dessas pessoas, eles querem acertar as coisas. Sem dúvida, sem dúvida. Essa aqui é a verdade, pô. Você tendo o título de domínio, porque é aquele velho ditado que é bastante popular e muito conhecido, né? Quem não registra, quem não tem o título de registro não é dono, né? Então, se não é dono, ele não pode oferecer aquilo como garantia, não pode vender, porque nem as pessoas, às vezes, compram, né? No papel, em contrato, etc., mas a pessoa não se sente segura, né? Ela está disputando de um pagamento, ela está fazendo um pagamento, ela quer que aquilo seja considerado dela. É um título de domínio, de proprietário, né? E é justo. Justo, claro. Justo. Então,
leis recentes federais permitiram que os municípios criassem as condições, estabelecessem as regras para regularizar. E o município de Matão fez, desde o começo, lá, o próprio Adalto, um grau de exigência do necessário mesmo, mas descomplicando tudo, e isso vai criar toda uma condição favorável para que as pessoas regularizem, né, sem aqueles complicadores todos, porque tem gente, sabe, gente, que cria problema, dificuldade para vender uma facilidade. O cara cria um monte de dificuldades, às vezes, no serviço público, para vender uma facilidade para o freguês. Verdade. Então, pelo menos dessa vez, a prefeitura está simplificando tudo do que a lei permite, e isso vai ser muito bom para quem quer acertar a sua situação da sua propriedade aí. Isso é muito bom, né? Sem dúvida. Esse ditado aí a gente ouço desde menino, né? Criar dificuldade para vender facilidade. Isso a gente tem que repugnar isso e combater sempre que possível. E você está fazendo muito bem de lembrar disso, Laércio. Tem sempre aquele engenheiro chato que, desculpa, viu? A despeito de todos os demais que não podem pagar por ele, mas tem sempre um cara que complica porque ele quer vender uma solução. E todo mundo, percebe. Não vai pensar que a gente é tonto, não, né? Mas o importante é que o município de Matão, tendo essa prerrogativa de ele estabelecer as regras, olha, se você tiver isso, para nós já será o bastante agora e vamos em frente. O essencial, né? Exatamente. E baseado na lei, isso é importante dizer. Tem que fugir do comando da lei. Exatamente. E aí, à época, nós ficamos sabendo que o Adalto então fez, olha, nós vamos exigir o mínimo, mas dentro do que a lei permite, para facilitar a vida dessas pessoas. E é isso que está sendo feito agora, aí, até onde a gente sabe, né? Viu, Daércio, sintonizado com essa expressão que revela a indignação de todos que se socorrem de determinadas profissões, de determinadas situações, mesmo públicas, né, especialmente pública, do criar dificuldade para vender facilidades, e eu devo dizer a você, e aqui vou fazer em tom de crítica, com a maior tranquilidade, esse trabalho que nós tentamos em 2005, não foi pela via do uso capião, depois o Adalto, brilhante na solução de problema como ele era, ele falou, vamos fazer pela via do uso capião, não dá certo, fiz um estudo e tal, falei para o Adalto, pode dar certo sim, mas nós precisamos falar com o juiz, precisamos falar com a Diocese de São Carlos, que fizemos através do Padre Jorge, mas nós entramos, né? Eu lembro que à época ele tinha recém-aposentado, talvez você não tenha conhecido, hoje ele está lá no litoral, o José Carlos Martins, que foi registrador aqui do nosso cartório de registro de imóveis. Ele se aposentou e eu recomendei para o Adalto trouxe ele à prefeitura, ele ficou 1 ano levantando todos os casos, para poder fazer um pedido exclusivo da prefeitura, do município, para o município ter, município, a propriedade, para depois dar o título para cada um dos moradores de São Lourenço de Túbio. Isso aí foi recusado. E aí eu tenho que dizer por justiça, não foi recusa, foi recusa que ela brotou dentro do Ministério Público. O Ministério Público falou, isso não pode. E eu estive na época conversando com o titular da época, cujo nome não vai ao caso, ele, mas não posso fazer isso. Eu falei, por que não pode fazer? O município está regularizando. Mas eles se atêm muito, viu, Daércio? Eu tenho que fazer essa crítica, não faço com a maior tranquilidade e com a maior sinceridade. O Ministério Público, ele parece que ele tem medo de botar a mão no problema, sabe? E fica criando problema. E os juízes comentam isso com a gente, né? Eu ouvi de muitos juízes, olha, eu queria fazer, doutor Pelanca, mas o que eu posso fazer? O Ministério Público não quer, eu vou fazer, ele vai recorrer, vai criar problema. Então é uma crítica que eu faço. Isso que você falou da história de criar dificuldade para vender facilidade é um ditado que eu não diria em relação, obviamente, em relação ao Ministério Público, não é nada disso. Não, mas a gente sente que eles têm um receio de fazer uma coisa que pode ser rechaçada lá no tribunal, lá em cima, sabe? E não é, eles estão aqui embaixo, eles estão vendo, eles estão respirando o problema do munícipe, né? Eles estão vendo a dificuldade que às vezes é, no caso das chácaras, por exemplo.
Nós temos que ter, se não tivermos aí a boa vontade do Ministério Público, isso não vai ser resolvido. Pela forma mais cômoda, mais fácil, né? mais rápida. Essa é a crítica que eu quero fazer e faço com maior tranquilidade e a maior sinceridade. Pois não, Décio? Não, eu estava dizendo aqui daquilo que eu disse agora há pouco sobre criar dificuldade e gerar uma solução, vamos dizer. Eu me referi aqui a uma exceção dentro da engenharia. Eu estava me falando disso aqui. E não se aplica a toda a categoria. Mas sempre tem um sujeito que parece que é dado e engabinetado tenta complicar as coisas, né? Do interesse. Então você cria uma confusão para vender uma solução. Me referia a esse setor. Quanto ao Ministério Público, pelo menos no que me compete aqui, ele tem também, de alguma forma, até ajudado aí, né? Mas entendo sua opinião. Pois não, doutor? Você enquadrou melhor a questão. O gabinete não te dá uma amostra exata da vastidão do problema, né? É os gabinetes, o problema dos gabinetes, né? A pessoa ficou ali dentro e não vê o problema. Eu me lembro quando eu fui conversar com o então titular da promotoria, eu percebi que ele, na verdade, ele não estava afim de botar a mão na massa, viu, Décio? É isso, vamos falar direto, como diz o caboclo, português, né? Ele criou uma série de restrições, quando, na verdade, eu vou, agora, desse eu vou falar, tenho que falar o nome porque eu tenho que ser justo. Não foi o mesmo atitude que tomou o atual titular aqui, Dr. Kleber, em relação a vários casos que nós levamos ao conhecimento dele. Ele mostra boa vontade, né? Claro que ele tem as restrições da lei, as dificuldades que a gente tem que reconhecer e respeitar, mas ele tem mostrado uma boa vontade com as demandas dos munícipes. É o que eu tenho visto. Isso, né? Malgrado as dificuldades impostas pela lei, mas ele tem mostrado sim. Inclusive, com relação a essa questão das chácaras, ele quer regularizar. Ele mostrou, assim, pelo menos a gente viu, ele mostrou uma boa intenção aí de contribuir, de ajudar e tudo, e tem sido muito importante aí, o Dr. Kleber, né? Me refiro a ele. Ele absorve bem os problemas que são... Ele tem uma facilidade, digamos, de conversar. Isso. Não é um Ministério Público que se comunica por ofícios e tal. Ele conversa e tal. Ele te ouve, ele nesse sentido, ele está realmente muito sensibilizado. Eu vou dizer, viu, Décio? Ele te olha na horizontal, né? E não como alguns fazem, te olha na vertical, né? Que é de cima para baixo, né? Não é assim que tem que ser. A autoridade tem responsabilidade com o munícipe, com o cidadão, né? Todos nós temos. Doutor, muito obrigado. Aliás, tem aqui doutor Pelanca, um minutinho só, porque tem aqui um agradecimento manifestado aqui pelos ouvintes. Sim, Décio, sim. Nós temos aqui o Renato Cardoso, também a Rita Cardoso, agradecendo especialmente ao doutor Pelanca por ter insistido em conseguir as escrituras de São Lourenço do Túnel. Eles que manifestaram aqui, provavelmente outros gostariam também, mas talvez não tenham tido tempo. Mas isso mostra a alegria do pessoal de finalmente ter a sua situação resolvida lá. Eu fico muito contente e muito grato, Décio. Aliás, eu quero agradecer imensamente essa oportunidade que você está dando a nós, né, a mim, e eu quero transmitir essa entrevista como se fosse dos meus colegas que me colaboraram, né, e faço agradecimentos, renovo o agradecimento na pessoa do Dr. Wagner Galdino, e agradecer a você, a rádio, o Adalberto que me ligou, e a todos vocês. E foi uma oportunidade de ouro para poder fazer esse agradecimento. Ele era bastante esperado e era um desejo do próprio Adalto manifestado agora no começo do ano. Muito obrigado, viu, Adalto? Muito obrigado ao senhor, viu? Um grande abraço, doutor. Um abraço.